dizendo, será que eu realmente deveria estar aqui? Eu acho que isso não tá certo, esse relacionamento não deveria ser assim. Fica repetindo padrões que você aprendeu na sua vida, que você via pessoas próximas fazendo, mas lá no seu interior pode ser, então, que tenha algo ali te cutucando, mexendo com você, dizendo, olha, a vida não é só isso, eu acho que essa maneira que você está vivendo não é a correta. No final do dia mesmo, quando você sai daquele trabalho, daquele relacionamento que não tá bom, daquele local que você foi e não tá mais te agradando, e você começa a refletir sobre isso e você entende que lá dentro você não tá satisfeita com aquilo. É quando nós vivemos uma vida baseada naquilo que parece ser legal aos olhos da grande sociedade. As pessoas costumam viver de aparências. Hoje nós podemos ver muito essa questão nas redes sociais, ou seja, minha vida só tem sentido quando eu consigo mostrar para a sociedade, mostrar para as outras pessoas aquilo que eu estou adquirindo e aquilo que eu estou fazendo, porque aqui dentro de mim eu não me sinto satisfeita e preenchida quando eu estou fazendo algo com a minha família, com alguém que eu amo, é como se aquilo não me satisfazesse. Parece que você está perdendo algo o tempo todo se você não fizer isso. E as pessoas têm muita dificuldade de ter relacionamentos duradouros. Existe muito ciúme, existe muitos padrões realmente aí de traição, não criam raízes, não se fortalecem, não têm uma identidade, não entendem o que significa liberdade. Elas confundem liberdade com libertinagem. Para te ajudar com essa questão de mudança de vida, eu preciso falar sobre 2 modos de viver que são os que eu entendo que existem, que é o modo caverna e o modo mundão. Muitas pessoas têm a convicção de que elas vivem aquilo que elas querem viver. Porém, eu te digo que a grande maioria vive simplesmente repetindo padrões. E é por isso que no final do dia ou a cada começo de ano, as pessoas se perguntam como elas podem mudar de vida. Por quê? Porque de fato elas não vivem aquilo que elas gostariam de estar vivendo. E elas não entendem então sobre esses 2 modos, sobre esses 2 padrões de vida que as pessoas vivem, que é sobre o que eu vou te falar aqui, para te mostrar então como que você pode mudar completamente a sua vida agora e nos próximos meses. Quando uma pessoa acredita, quando ela tem convicção de que ela está vivendo aquilo que ela gostaria, ou que ela está vivendo de acordo com o que ela realmente quer, que ela acredita que realmente está fazendo aquilo que ela quer ou seguindo passos que ela gostaria, ela não consegue enxergar esses padrões que ela vem trazendo já na vida dela, que ela está repetindo constantemente de padrões que ela já adquiriu na vida dela. E por isso, quando chega, então, aí na virada de ano, no final do dia, ela se sente insatisfeita. E ela não entende por quê. Porque exatamente por isso, porque ela não está conseguindo visualizar isso. E por que que eu sei isso? E por que que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque eu já vivi nesses 2 modos, ok? Tanto no modo mundão, como também no modo caverna. Hoje em dia, então, eu vivo no modo caverna, que é o modo que eu escolhi para mim. E que é um modo que eu considero sim que é o ideal e que é um modo que faz sim com que a pessoa se sinta feliz na sua vida. Eu vou te explicar então primeiramente o que eu vejo como modo mundão, ok? Que é o que eu disse que a maioria das pessoas aí está vivendo, mas elas não estão conscientes disso. Eu também vivia assim. Eu vou te contar um pouquinho do que aconteceu comigo lá na minha adolescência, quando eu vivia nesse modo mundão então, que é quando eu fui numa danceteria. Porque sim, acredite, eu, digamos que de uma certa forma, era como se fosse emancipada. Eu não sei como é hoje, mas naquela época, os pais poderiam fazer uma autorização para os filhos a partir dos 16 anos, para que eles já pudessem ir sozinhos, sem um responsável, a um show, uma danceteria ou algo do tipo. Então, meu pai, ele fez para mim, sim, aos 16 anos, essa autorização. Então, eu podia entrar em shows e danceterias com os meus amigos sem ter ali um responsável comigo, um responsável de maior. Então, eu fui, sim, um dia numa danceteria, uma danceteria que na época era, assim, muito badalada, iam muitos jovens ali. Só que quando eu entrei lá dentro daquela danceteria, e eu já havia, assim, ido em outros shows e tudo certo, não tinha visto nada de anormal ali, até porque eu estava com os meus amigos, era tudo normal pra mim. Porém, quando eu entrei dentro dessa danceteria, naquele dia, quando eu olhei para o que as pessoas estavam fazendo ali, a maneira como elas dançavam, bebendo e aquela coisa toda, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? É como se caísse uma ficha, sabe? Quando você olha para aquele lugar e você entende que você não deveria estar ali. Ou seja, eu estava ali fazendo algo que não era uma novidade para mim, estar nesses ambientes não era uma novidade para mim, então era algo normal, ok? Não era nada além do que era normal ali para mim, e eu estava com os meus amigos, todos estavam se sentindo bem ali naquele local, e algo aconteceu dentro de mim que eu comecei a ver aquele ambiente de uma maneira diferente que não estava me agradando.
É como se de fato eu fosse a única ali dentro a enxergar com clareza tudo aquilo que estava acontecendo. E esse tipo de clareza começou a acontecer comigo, então, a partir ali da minha adolescência, diversas vezes. Em relacionamentos, por exemplo, eu realmente não tive uma base familiar forte, com segurança ali, tudo certinho, porque o meu pai e minha mãe brigavam demais, eles passavam mais tempo separados do que juntos. Porém, a minha mãe sempre me ensinou valores muito fortes, uma base muito forte também de princípios. Procurar, então, se conservar, né? Principalmente pelo fato de eu ser mulher. Mas algumas coisas eram vistas como normal. Por exemplo, o namoro, mesmo na adolescência, um namoro era algo considerado normal. Então, eu comecei também a namorar muito jovem. Só que quando eu estava dentro desses relacionamentos, mesmo sendo normal no meu convívio familiar, também no meu convívio de amizades, porque todo mundo namorou muito cedo ali no meu convívio de amigos, ok? Mesmo assim, estando dentro de relacionamentos, muitas vezes eu me pegava pensando realmente o que eu estou fazendo? Será que eu realmente deveria estar aqui? Eu acho que isso não tá certo. Esse relacionamento não deveria ser assim. Então, muitas vezes eu me peguei questionando sobre essas coisas da vida. E pode ser que hoje você também esteja se questionando sobre diversas coisas. Como, por exemplo, também questão de trabalho. Realmente, muitas vezes também eu ficava me questionando, sim, sobre essa questão do trabalho. Se era realmente só aquilo que tinha, eu não me sentia satisfeita, porém eu acreditava, sim. Por já ter, então, padrões instalados na minha mente, eu acreditava que era somente aquilo que existia para mim naquele momento, que não havia uma outra alternativa. Então, você fica repetindo padrões que você aprendeu na sua vida, que você via pessoas próximas fazendo, mas lá no seu interior pode ser, então, que tenha algo ali te cutucando, mexendo com você e dizendo: olha, a vida não é só isso, eu acho que essa maneira que você está vivendo não é a correta. Então, quando você chega, como eu já falei aqui no começo do vídeo, quando chega numa virada de ano, que é geralmente quando a gente começa a pensar sobre as questões da vida, o que a gente quer pro próximo ano, ou no final do dia mesmo, quando você sai daquele trabalho, daquele relacionamento que não tá bom, daquele local que você foi e não tá mais te agradando, então você começa a refletir sobre isso e você entende que lá dentro você não tá satisfeita com aquilo. Mas mesmo assim você não consegue enxergar com clareza o que é que tá te incomodando e por que que você não tá feliz. Então eu passei por tudo isso nessa questão do mundão. E quando nós estamos vivendo, então, nesse modo mundão, é quando nós vivemos uma vida baseada naquilo que parece ser legal aos olhos da grande sociedade. Então, quando os seus amigos ou a sociedade em si, muitas vezes até mesmo seus familiares olham para você vivendo aquela vida, eles veem aquilo como normal e muitas vezes como legal aquilo que você está fazendo. No modo mundão, então, as pessoas costumam viver de aparências. Elas querem o tempo todo estar atrás de coisas materiais, atrás de aparentar ser algo que muitas vezes elas não são, mas elas entendem que precisam aparentar aquilo ou fazer coisas que parecem ser legais aos olhos dos outros, ou seja, realmente uma vida de aparência. Hoje nós podemos ver muito essa questão do modo mundão nas redes sociais, ok? Onde a grande maioria das pessoas vive de aparência e muitas das vezes, se elas não postarem o que elas estão vivendo, é como se aquilo não tivesse graça. Ou seja, se eu não estiver mostrando para as pessoas aquilo que eu estou fazendo no meu final de semana, o passeio que eu estou dando, aquilo que eu adquiri, o meu carro, a minha casa, o que eu estou fazendo com as pessoas parece que não tem graça. Ou seja, a minha vida só tem sentido quando eu consigo mostrar para a sociedade, mostrar para as outras pessoas aquilo que eu estou adquirindo e aquilo que estou fazendo, porque aqui dentro de mim eu não me sinto satisfeita e preenchida quando eu estou fazendo algo com a minha família, com alguém que eu amo. É como se aquilo não me satisfazesse. Se eu não estiver mostrando o tempo todo, aquilo não me satisfaz. Então a pessoa entende que se ela não estiver vivendo de acordo com esses padrões que existem no mundo, esse padrão de ostentação, esse padrão de mostrar que eu posso mais, que eu consigo usar a melhor roupa, de que eu estou indo para o melhor local, de que eu estou indo na melhor festa, parece que você está perdendo algo o tempo todo se você não fizer isso. Então, nesse padrão de modo mundão também, as pessoas têm muita dificuldade de ter relacionamentos duradouros. Então, você pode ver que hoje em dia as famílias estão tendo cada vez mais dificuldade de permanecerem unidas, exatamente por isso. Porque no modo mundão, existe muito ciúme, existe muitos padrões realmente aí de traição.
Então a pessoa entende que se ela está com uma pessoa só e existe uma outra pessoa ali, uma outra oportunidade, e ela não agarra aquela oportunidade, ela não vai atrás daquela outra pessoa, é como se ela estivesse perdendo algo. Então ela não consegue se fixar, se firmar, ela não consegue de fato criar uma aliança com aquela pessoa, até mesmo a pessoa que ela casou. Ok? Ela não consegue, então, criar essa aliança, porque o tempo todo ela entende que ela está perdendo algo. Se eu ficar firme com essa pessoa e somente com ela, eu vou estar perdendo algo, porque aquela outra pode ser melhor. E se eu não for atrás do melhor, o que pode acontecer? Pode acontecer dessa que está comigo acabar me traindo, ela vai acabar ficando com outra pessoa. E eu vou ficar aqui dando mole e perdendo a oportunidade de conseguir algo melhor. Então, ou seja, elas não criam raízes, elas não se fortalecem, elas não têm uma base e não conseguem entender o que de fato é melhor para elas para o futuro. Então elas ficam pulando o tempo todo de galho em galho. E por quê? Porque elas querem o tempo todo mostrar o quanto elas são boas, o quanto elas conseguem, o quanto elas estão o tempo todo conseguindo algo melhor, adquirindo algo melhor, e inclusive até mesmo em relacionamentos. Então elas não conseguem se firmar. E o pior disso é que muitas das vezes, como elas aprenderam isso mesmo dentro de casa, elas querem sim seguir esse padrão e muitas vezes elas se sentem orgulhosas com isso de mostrar para um pai ali que já fazia isso na época dele. Então, muitas vezes elas se sentem orgulhosas de mostrar isso pro pai, porque o pai pode ver isso como um orgulho, até porque ele vivia assim e acha, nossa, o meu filho é um garanhão porque tá fazendo isso, ou que bom, a minha filha não se deixa dominar por um marido e ela tá indo atrás de outra coisa, porque aquele marido dela realmente quer prender ela dentro de casa. Ou seja, existem diversos padrões aí no mundão e infelizmente as pessoas seguem esses padrões e no fim elas não conseguem ser felizes e sempre se perguntam como mudar de vida, mas elas não conseguem enxergar esse padrão que elas estão vivendo que está impedindo elas de viver uma vida melhor, de mudar completamente de vida, de passar realmente a ter uma vida feliz. Onde nós podemos ver muito esse padrão mundão é em novelas, filmes. A grande sociedade mesmo, como eu já falei, revela esse padrão do mundão. E infelizmente essas pessoas que vivem nesse modo mundão, elas não têm uma identidade. Elas não sabem quem elas são e por isso elas precisam de aprovação o tempo todo. Então é por isso que elas vivem nesse padrão, porque o tempo todo elas acham que vão ser aprovadas, assim como eu já falei, por um tio, por um pai, por um avô, por alguém da família que vai dizer: nossa, que legal, olha só o que essa pessoa está fazendo. Essa pessoa vive, essa pessoa é livre, até porque elas não entendem o que significa liberdade. Elas confundem liberdade com libertinagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo contrário, quando nós estamos presos nesses padrões do modo mundão, nós não somos livres. Pelo contrário, nós somos escravos desses padrões que existem aqui nesse mundo e que não foram feitos para nos deixar felizes. Pelo contrário, fazem com que nós ficamos o tempo todo buscando mais e mais desse algo que já estamos repetindo e no final esse algo nunca nos traz felicidade. Como eu já falei, sim, eu já vivi nesse modo mundão, já estive presa nesse modo e eu posso dizer que ele não traz felicidade. Agora então eu vou falar para você aqui sobre o modo caverna, que não tem nada a ver com o viver preso dentro de uma caverna, dentro de um lugar escuro, dentro de um lugar onde você não vê pessoas e não vive. Ok? Mas é claro, para essas pessoas que vivem dentro deste modo mundão, elas podem olhar para essas pessoas que vivem dentro do modo caverna e entender que essas pessoas estão vivendo uma prisão. Isso é o que elas pensam, porque na cabeça delas essas pessoas estão numa prisão e elas é que estão vivendo livres e com liberdade. O que é um engano, é um erro. Porque essas pessoas que vivem, então, no modo caverna, que seria um modo consciente de escolha, um modo que não se deixa levar por padrões da sociedade, mas sim por uma convicção daquilo que é bom para ela, uma convicção do que realmente é uma vida bem vivida. Essas pessoas que vivem no modo caverna, que é o modo em que eu vivo hoje, elas buscam viver uma vida digna e em paz. Elas sabem quais são os seus princípios, quais são os seus valores e buscam viver de acordo com isso, sem se preocupar com a ostentação, porque elas sabem que no final
Não é o que os outros pensam sobre ela que importa. Elas sabem que a felicidade não está lá fora, lá numa danceteria, numa balada, num show, numa vida de libertinagem, mas sim em cultivar um bom relacionamento familiar. Ela sabe sim que cultivar um lar harmonioso é o que de fato vai trazer felicidade para ela. Quem são essas pessoas então que vivem nesse modo caverna? Geralmente são essas pessoas de famílias tradicionais. Essas pessoas, elas têm identidade. Elas sabem quem elas são e, como eu já falei, elas não se importam então com a opinião dos outros. Não importa o que as pessoas lá do mundão estão falando para elas. Como acontece muito, né? Tanto aí com mulheres ou com homens, que aquelas pessoas lá de fora ficam vendo aquela pessoa que quer viver nesse modo caverna, que quer viver nesse modo fechado do mundão, realmente, uma vida, é como se fosse de fato uma vida paralela dentro deste mundo, ok? Então, elas escutam sim dessas pessoas lá de fora, nossa, olha só que quadrada aquela pessoa, parece que vive lá na época passada. Duvido que o marido ou a esposa dessa pessoa tá sendo assim tão fiel, só pode que é chifrudo, como as pessoas falam, né? Só pode que tá sendo traída e tá aí, ó, querendo ser a boazinha, querendo ser o bonzinho. Sabe, as pessoas que estão no mundo, elas veem sim essas pessoas que decidem viver no modo caverna desta maneira. Fazem realmente chacota, riem dessas pessoas, mas elas não conseguem entender a paz que essa pessoa está sentindo. Infelizmente, elas não conseguem. Ou seja, essas pessoas que vivem então nesse modo caverna, com certeza, quando chega ali na virada do ano ou no final do dia, elas têm paz dentro delas e elas se sentem de fato felizes. Porque existe uma diferença entre a pessoa ser feliz e a pessoa ter alegria. Essas pessoas do mundão, elas podem sim ter muitos momentos de alegria durante as suas vidas, durante os seus dias, ali naqueles momentos de prazer em que elas estão tendo numa balada, durante uma roda de bebida ali com os amigos. Porém, quando ela chega em casa, que aquele momento de alegria todo passou, ela tem felicidade? Então, felicidade é um modo de ser, é estar feliz. Ele é um sentimento, de fato, é algo que você vive o tempo todo. Você é feliz ou você não é. Agora, alegria não. Alegria você pode estar alegre agora e daqui a alguns minutinhos você está triste. Então, essas pessoas que vivem no modo mundão, elas têm sim esses picos de alegria. Porém, elas não se sentem felizes lá no fundo. Então, essa pessoa que vive no modo caverna, que ela é feliz, quando tem esses dias de reflexão, como virada do ano, como eu estava falando, ou no final do dia, ela está feliz. Por mais que tenha acontecido qualquer coisa na vida dela que ela possa ter sim um momento de tristeza, ela é uma pessoa feliz quando ela olha tudo que ela vem construindo dia após dia, tudo que ela tem num lar com aquela pessoa que ela escolheu e que ela de fato tem uma aliança com aquela pessoa e ela tem com quem contar. Ela tem uma família, um lar com quem contar, para onde voltar, entende? Então, como que você pode mudar de vida? Se hoje, de repente, você está vivendo uma vida que você entende que não é a que você gostaria e você já percebeu que você está realmente vivendo aí no modo mundão, com padrões do modo mundão e você nunca tinha parado para enxergar isso, como que você pode, então, mudar completamente a sua vida? Primeiramente, tendo essa clareza, essa visão que eu estou te mostrando agora, que esses padrões que você está vivendo provavelmente foram passados para você durante a sua vida e você não estava enxergando isso, porque para você isso era algo normal, ok? Mas se você quer viver uma vida de fato diferente e mudar radicalmente, você precisa começar a mudar então esses seus pensamentos sobre as coisas e começar a viver um novo padrão, um padrão de convicção de fato daquilo que você quer para sua vida. Porque se você quer ter um bom relacionamento, você acha de fato que você vai conseguir ter um bom relacionamento se você continuar seguindo esses padrões que você já segue? Esses padrões de não confiar na pessoa, de não se entregar de fato a uma pessoa, de não se tornar uma mulher melhor, uma mulher pacífica, uma mulher que entende, uma mulher empática, ao invés de estar discutindo, brigando, sendo ciumenta, tendo problemas ali emocionais que provavelmente também você tenha que tratar. Você acha realmente que se você continuar nesses padrões, você vai conseguir ter um bom relacionamento? Você acha que se você ficar o tempo todo olhando para fora, ao invés de olhar para o seu relacionamento e tentar arrumar ele, organizar o que precisa ser organizado ali dentro, você vai conseguir ter um relacionamento duradouro e um lar feliz? Com certeza não. Então você precisa olhar para tudo isso que você está fazendo, que não está dando certo, você precisa mudar. Você precisa ter novos padrões. Você precisa começar então a viver no modo caverna, que é aquele que para de olhar para fora, que para de olhar para aquilo que o mundo está fazendo, que para de olhar para aquilo que a sua tia está falando, que a sua mãe está falando, dos traumas e tudo mais que ela viveu. Para de olhar para tudo isso e busca viver uma vida diferente, mudando aqui os seus pensamentos.
entendendo agora como você precisa olhar de fato para o seu relacionamento. Como que você precisa de fato olhar para o mundo dos negócios, do trabalho, qual é a mentalidade que você tem que começar a ter a partir de agora, para que então você comece a viver com convicção daquilo que você quer e fazendo de fato aquilo que você deseja para sua vida de maneira intencional. E não mais ficar somente repetindo padrões que você repetia naquele modo de programação que você tinha do modo mundão. Então, você precisa começar a olhar de maneira clara para tudo isso, entendendo que se você quer uma vida diferente, você precisa ter comportamentos diferentes. Que comece, é claro, no seu pensamento. Porque o pensamento traz um sentimento que vai te levar a uma ação, ok? Então, mude os seus pensamentos. Mude aqui os seus sentimentos. Procure entender que aquilo que você sentia antes provavelmente faz parte também de uma programação. Aquela sensação de que você está perdendo algo o tempo todo do mundo, você aprendeu a sentir isso. Então, entenda que você não precisa mais mostrar nada para ninguém, ostentar nada para ninguém, que a vida acontece aqui dentro de você, aqui dentro que vai estar a felicidade, não estar o tempo todo demonstrando coisas para os outros que nem ao menos te conhecem ou vão fazer alguma diferença na sua vida. Então, passe a viver de maneira convicta, como eu já falei, entendendo o que é bom para você, entendendo o que vai te fazer feliz. E como eu já falei, se você quer ter um relacionamento melhor, se você quer ter um trabalho melhor, quer ser saudável, pare de seguir os padrões do mundão, os padrões que você vem seguindo até hoje, porque senão você não vai conseguir mudar de vida, ok? Você precisa entender que você precisa aprender a conviver o modo caverna com as pessoas que estão convivendo dessa maneira. Comece a ter um olhar diferente. Comece a enxergar o que essas pessoas estão fazendo. Eu estou aqui para te apoiar nisso, estou aqui trazendo conteúdos para te ajudar. E se você precisa de ajuda nessa questão de autoconhecimento, entender o que passa dentro de você, nos seus pensamentos, entender a sua história de vida, esses padrões que vêm acompanhando você, se você precisa de ajuda com isso, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para o grupo de espera do meu método, que é o método Examine-se e Transforme-se, que em breve eu estarei lançando, então entra ali no meu grupo de WhatsApp, ele é um grupo silencioso e em breve, então eu vou abrir ali as vagas para este método, tá bom? E você vai saber em primeira mão se você estiver ali dentro do grupo. E se você gostou deste conteúdo, não esquece de deixar um like aqui para que eu saiba que você está gostando desses conteúdos. Não esquece também de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Deixa um comentário aqui também, me contando o que você achou desse conteúdo e se você conseguiu enxergar, então, aí em qual dos modos você está vivendo aí na sua vida, tá bom? E nós nos vemos, então, aí num próximo vídeo. Até mais!